Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 19 de abril. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a companheira Jandira Uehara, da direção nacional da CUT, comenta o caso de perseguição e a tentativa de cassação do mandato da vereadora Paula Miguel, do PT, na cidade de Campinas. A companheira Paula Meniconi trata do tema o custo da justiça militar, com base em recentes matérias que divulgam um altíssimo custo da justiça militar no nosso país. E ouvimos ainda o companheiro Marcos Piscin, que trata da greve nacional que já teve início em diversas universidades federais, tanto de professores quanto de técnicos administrativos. E pessoal, a gente começa a edição de hoje aqui do podcast falando sobre a escalada dos conflitos no Oriente Médio. E isso pelo fato de que no dia 1º de abril houve um ataque na Embaixada da República Islâmica do Irã, sediada em Damasco, na Síria. E todos os indícios e o que é dito pelo Irã é que esse ataque foi realizado pelo Estado de Israel. O Estado de Israel que continua, nesse momento, promovendo ataques contínuos e criminosos contra a população da Palestina em Gaza, cujas principais vítimas são civis, mulheres e crianças. Pois bem, o Irã afirmou que o ataque feito por Israel contra sua embaixada era um ataque frontal à soberania do país e que, com base no artigo 51 da Carta da ONU, iria exercer o seu direito de defesa. O Irã informou isso à ONU, informou isso aos países com 2 semanas de antecedência e no dia 13 ao dia 14 de abril realizou uma operação militar de resposta a Israel. Essa resposta foi por meio de mísseis e drones, cujo quase unanimidade foram interceptados e não atingiram Israel, que não teve inclusive nenhuma vítima fatal. Todavia, o Estado de Israel afirmou que essa foi sim um ataque frontal contra o Estado e que, supostamente, o Irã não teria o direito de exercer o direito de defesa do artigo 51, mas sim agora Israel, porque como ele supostamente não iniciou os ataques, agora que foi atacado, tem o direito de se defender usando justamente o artigo 51 da ONU. Pois bem, nesse último domingo, nós tivemos uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, também na segunda-feira, convocada por Israel, e o Conselho nada decidiu. E nestes últimos 48, 24 horas, houve uma resposta militar também por parte de Israel, mas até o momento da edição desse nosso podcast, o que tem de notícia é que o Irã considera que essa resposta não foi uma resposta oficial do Estado de Israel e que, se não houver uma resposta oficial, o assunto está encerrado. Todavia, caso Israel decida atacar o Irã, haverá sim uma resposta direta. Bom, é importantíssimo que a gente siga acompanhando os desdobramentos dessa situação e que nós não deixemos, ao acompanhar essa situação, que a situação em Gaza, na Palestina, seja esquecida ou secundarizada. Continua ocorrendo um genocídio contra o povo palestino e talvez mais do que nunca nesse momento é preciso falar da Palestina e fazer muita, mas muita ação e campanha de solidariedade em favor do povo palestino. E dito isso, falando agora da situação aqui no Brasil, nesta semana, na última segunda-feira, o governo do presidente Lula enviou para o Congresso Nacional a sua proposta de lei orçamentária anual, o projeto da LOA para o ano 2025. Dessa vez, alterando alguns dos percentuais e das margens que estavam previstas, inclusive, quando foi apresentado o novo arcabouço fiscal e a LOA 2024. E o ponto mais nevrálgico, o que mais chamou a atenção, foi a mudança na perspectiva do chamado déficit zero e superávit primário para o próximo ano. Como nós tínhamos comentado várias vezes aqui no podcast, no Antivírus, em alguns textos de produção da tendência petista articulação de esquerda,
era um equívoco do governo, e continua sendo, não realizar uma política econômica que permita que o Estado realize investimento. E política de déficit zero e superávit primário são políticas que não contribuem, não permitem que o Estado realize uma ampliação dos seus investimentos para que no, talvez curto ou médio prazo, nós possamos de fato ter um ciclo de crescimento e desenvolvimento econômico e social. Bom, o fato é que a arrecadação deste ano, de 2024, talvez não permita o déficit zero, e agora esse déficit zero foi estendido para 2025. Óbvio que existem ali ainda as bandas de crescimento ou de déficit entre 0,25 para menos ou para mais, mas o fato é que a expectativa de superávit primário agora fica para os anos de 2026, 2027. Mas, gente, o fato é que nós não podemos acreditar que uma política como essa vai permitir que, no curto prazo, o Estado brasileiro, o governo do presidente Lula, tenha condições de fazer e de cumprir aquilo que foi o programa eleito nas urnas. Um programa de investimento que permita o aumento do salário mínimo, a redução dos preços dos alimentos, dos combustíveis e uma melhora substancial, uma melhora real das condições de vida da ampla maioria da classe trabalhadora, mas em especial da população mais pobre, que nesse momento de grande dificuldade precisa de apoio, suporte e acesso a direitos e garantias fundamentais, que somente com muito investimento público será possível, inclusive para a geração de empregos com uma maior remuneração. A discussão sobre a lei orçamentária está no Congresso Nacional, mas, na nossa opinião, esse é um debate que tem que ser feito de público, em especial nessa segunda metade do mês de abril e com a proximidade do dia 1º de maio, Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. A disputa pelo orçamento tem que ser feita pelo movimento sindical, pelos movimentos populares, por todos aqueles que querem ajudar o governo a ir mais para a esquerda e a enfrentar os seus adversários externos e também aqueles internos. E dito isso, falando neste assunto, a gente começa a edição de hoje ouvindo o companheiro Marcos Piscin, que é professor na Universidade Federal de Santa Maria, que constrói o Renova Antes, e que fala para a gente sobre a greve nacional dos professores das universidades federais, dos institutos federais, que também vem acompanhada da greve dos técnicos administrativos. Até o começo dessa semana, quando foi composto o Comando Nacional de Greve, cerca de 24 instituições aderiram e ao longo dos próximos dias tem assembleias convocadas e a tendência é que mais instituições venham a incorporar esse movimento grevista. Tem como pauta de mobilização não apenas a valorização salarial dos professores, dos técnicos, mas também melhorias como um todo no investimento e no orçamento para a educação pública. Bom, sobre esse assunto, a gente começa ouvindo o companheiro Marcos Piscin. Olá, Patrick, tudo bem? Gostaria de cumprimentá-lo e cumprimentar os demais editores do podcast também, assim como as pessoas que ouvem o podcast, né? Bem, a temática é greve nas universidades federais. Aqui na Federal de Santa Maria, Patrick, nós já realizamos 2 assembleias com essa temática de entrada ou não na greve, né? Na primeira assembleia nós tiramos estado de greve e nesta semana realizamos uma outra assembleia para avaliar o estado de greve, em que sinalizou uma nova assembleia para avaliar a adesão ou não na greve. E essa assembleia agora que vai analisar a adesão ou não será nesta próxima segunda-feira. Bom, o que temos visto aqui em Santa Maria? Que há um descontentamento muito grande, sobretudo do pessoal que é mais dos colegas, né, que nós poderíamos colocar, enfim, poderíamos classificá-los como compondo aí o progressismo, né, base do PT, vota no PT, lulista, petista, mesmo, né, as pessoas que compõem esse campo, esse grande campo, né, que são contrárias à greve. O que nós temos dito para esse público? Que se mobilizar agora é fundamental para participarmos do jogo político em nível nacional que tem pela disputa do orçamento do Estado brasileiro.
Enquanto se nós não entrarmos na greve, é jogar no imobilismo, né? Enquanto outros agentes não estão imóveis nessa disputa do orçamento. Seja para recompor, né, o orçamento das universidades federais, que temos notícia, né, agora de que houve contingenciamento, corte, enfim, redução do orçamento das universidades federais. Então é fundamental que a gente diga, né, e negocie com o governo que é impossível continuar fazendo pesquisa, ensino e extensão com recursos que não são suficientes para fazer isso, né? E que também é fundamental que haja recomposição, né, das perdas salariais da nossa categoria. E o governo acena na questão das perdas salariais, né, com 0% para esse ano. E com uma proposta de ajudas, né, de benefícios que não se estende aos aposentados. Então, é uma coisa muito grave, na verdade, a proposta do governo, muito grave, né? Porque os aposentados estão estão com um problema muito grave também, né? Em termos financeiros, de remuneração. Ou seja, é uma proposta que não atende o conjunto da categoria também, mesmo que fosse somente os benefícios, né? Então, temos dialogado mesmo com esse amplo público, né, do PT, que vota no PT, enfim, que não votaram antes a favor da greve, de medo de fazer o jogo do bolsonarismo, né? De que se mobilizar agora é importante e temos tido, na minha opinião, do que eu tenho conversado, visto, o pessoal tem entendido que agora é um momento importante de entrar em greve. Então, eu espero que nessa assembleia de segunda-feira tenha uma ampla votação favorável à adesão ao movimento nacional de greve. E aí, quem é que na UFSM sempre vota contrário à greve? É a direita mais reacionária, né? Então, eu tenho ouvido alguns dirigentes do PT dizendo que essa greve é dirigida por bolsonaristas. Eu lamento, gostaria que esses dirigentes fossem conversar com os meus colegas, né, e as minhas colegas nas universidades federais, vão ver que não é isso, que é a base do PT, que vota no PT, enfim, que é progressista, que está extremamente descontente com a situação e com os rumos que o governo tem tomado nesta temática da educação, né? Bom, então é isso, Patrick, e desejo, né, um futuro brilhante para o podcast. Um abraço, tchau, tchau. Valeu, Marcos. Obrigado, companheiro. E, pessoal, por falar em luta, mobilização, resistência, a gente vai escutar agora a companheira Jandira Uehara, que é da Executiva Nacional da CUT, a Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que fala pra gente sobre um caso de perseguição contra uma vereadora petista na cidade de Campinas, a companheira Paola Miguel. Para quem não está acompanhando, não entende o assunto, a gente convidou a Jandira para explicar bem direitinho o que está acontecendo e para que todos possam expressar sua solidariedade e se incorporar à luta pela defesa do mandato da companheira Paola Miguel. Olá, Patrick e todas as pessoas que ouvem o podcast Em Tempos de Guerra, Esperança é Vermelha. Hoje eu vou comentar aqui o que está acontecendo com a vereadora Paola Miguel, do PT de Campinas. Bom, como é do conhecimento de todos vocês, as parlamentares mulheres do PT e da esquerda têm sido vítimas de ataques de diferentes tipos da extrema-direita. São ataques sistemáticos, orquestrados, especialmente se essas parlamentares forem mulheres, negras, jovens, LGBTs. Recentemente, agora mesmo, em 1º de abril, foi assinada uma nota do PT pela presidenta Gleisi, que denunciou crime digital simultâneo contra parlamentares petistas de diferentes estados, né? As deputadas André de Jesus e Beatriz Cirqueiras, de Minas Gerais, as vereadoras petistas Bia Caminha, Brisa Braque, Duda Hidalgo e outras sofreram ameaças de violência sexual nos seus e-mails institucionais. Esse tipo de crime de ataque não é novidade. Já levou, inclusive, à cassação do mandato da vereadora Maria Tereza Capra, do PT de São Miguel do Oeste, lá em Santa Catarina, quando ela denunciou apologia ao nazismo. Bom, em São Paulo, as vereadoras Guida Calisto, Duda Hidalgo, sofreram um processo de cassação
ainda bem sem sucesso, também provocados pela extrema-direita dos municípios onde atuam. E agora, né, o alvo da vez é a vereadora petista Paola Miguel, que está sendo submetida a um processo de cassação de seu mandato na Câmara de Campinas, onde já em 2021, quando ela tinha apenas 1 ano e meio de mandato, ela foi xingada, né, numa atitude de crime racista, né, de preta lixo, quando ela discursava na tribuna em defesa da comunidade negra de Campinas. A responsável pelo crime de racismo ainda responde a processo, mas sem condenação. Bom, a vereadora Paola é jovem, negra, LGBT. Ela é integrante do Diretório Nacional do PT e agora alvo preferencial da direita raivosa. Ela não cometeu nenhum crime, não cometeu nenhum erro e precisa ser defendida por nós, pelo PT, sem nenhum vacilo, sem nenhuma tergiversação. Esses crimes, essa ofensiva contra as nossas parlamentares, não vão cessar se a gente abrir o flanco para esses inimigos das mulheres, do povo negro, da classe trabalhadora. O PT precisa cerrar fileiras, apoiar e prestar solidariedade integral e irrestrita à vereadora Paola Miguel. Bom, a campanha de ataques contra a Paola pela extrema-direita teve início agora, no último domingo, após um evento público LGBTQIA+, que aconteceu lá em Campinas. Aliás, esse evento já acontece desde 2018, com o apoio da Secretaria de Cultura lá da cidade de Campinas. A vereadora Paola destinou, através de uma emenda impositiva, R$14 mil para a infraestrutura do evento, destinada para aluguel de banheiro químico, palco, etc. A extrema-direita se aproveitou do fato que uma das apresentações desse evento, que foi em local aberto e, portanto, sem classificação etária, tinha um conteúdo sexual explícito e, para atacar a vereadora, espalhou nas redes sociais a falsa acusação de que ela teria apoiado e patrocinado a tal apresentação. Ao mesmo tempo, um vereador da extrema-direita ingressou com pedido de cassação do mandato da vereadora e essa semana foi instaurada a comissão. Por sorteio, a vereadora Guida Calixto, do PT e militante da articulação de esquerda, será a presidenta da comissão. O vereador Gustavo Peta, do PCdoB, o relator, e um outro vereador do PL, são os 3 que vão compor a comissão. Bom, todo mundo sabe que parlamentares não têm responsabilidade sobre a execução das emendas. Um exemplo, né? Se um parlamentar destinar uma emenda impositiva para a construção de um hospital e durante a execução se comprovar corrupção, é óbvio que o autor da emenda não tem qualquer responsabilidade sobre o ilícito. Ninguém, né, em sã consciência, iria colocar, né, o parlamentar, quer dizer, que autor da emenda, como responsável por algum tipo de irregularidade. Portanto, é inaceitável qualquer vacilação do PT na defesa integral, solidária à vereadora Paola Miguel. Ela tem zero responsabilidade sobre a proclamação do tal evento. Inclusive, já disse isso. Eu estou falando em vacilação porque no momento em que eu gravo esse podcast, são 15h36 do dia 19 de abril, sexta-feira, e ainda não foi publicada a nota de apoio do PT de São Paulo e tampouco do PT Nacional, do qual a Paola é integrante, né, em apoio à vereadora. Hoje é sexta, na quarta-feira foi a votação lá da instauração da comissão do pedido de cassação. Bom, a perseguição à Paola, como eu disse, ela faz parte e se soma a agressões sistemáticas, calculadas, perseguições, ataques a parlamentares mulheres do PT e da esquerda, especialmente se forem negras e LGBTs, que são os alvos preferenciais, né, da extrema-direita de conjunto. Quanto mais mulheres, né, que estão em espaços de poder e com capacidade, né, de trabalhar, de influenciar politicamente muita gente.
Portanto, é fundamental, como parte da luta política contra a extrema-direita, a defesa intransigente e integral da vereadora Paola Miguel nesse momento. Não se combate a extrema-direita da violência política, não se combate a violência com vacilações. Portanto, companheiros e companheiras, eu alerto a todos que devemos nos engajar na luta em defesa da vereadora Paola Miguel, do seu mandato, e que isso é algo fundamental que nós não podemos fazer com nenhum tipo de vacilação e tampouco de hipocrisia. Então, Paola, aqui vai, né, o nosso apoio integral a essa luta, e estaremos juntos. Eu agora estou integrando a executiva do PT de São Paulo, substituindo a querida companheira Wanda Terra, que por razões de trabalho não pôde dar continuidade à sua atuação na executiva, e deste lugar e em todos os outros, nós estaremos juntas nessa luta. Valeu, Jandira. Obrigado, companheira. Toda a solidariedade, força e resistência à companheira Paola e à luta contra essa absurda ideia de cassação e pela manutenção do seu mandato. E, gente, vamos escutar agora a companheira Paula Meniconi, que é militante do movimento sindical, do judiciário, servidores da justiça, e fala pra gente de um tema que apareceu essa semana e que merece muito destaque, que é o altíssimo custo da justiça militar. E quais são as implicações desse altíssimo custo? Para falar sobre esse assunto, a gente escuta agora a companheira Paula. Olá, companheiras e companheiros. Eu sou a Paula Meniconi, sindicalista, faço parte da articulação de esquerda de Minas Gerais e gostaria de propor uma reflexão sobre a justiça militar. Um dos desafios que o 8 de janeiro de 2023 nos trouxe foi pensar soluções para a eterna questão militar. E eu digo eterna porque ela tem perpassado as décadas sem que nada realmente mude. Um dos aspectos dessa questão é exatamente a existência da justiça militar. Em tempos de disputa pelo orçamento, a notícia dada pelo CNJ por intermédio do Justiça em Números, no sentido de que a justiça militar é o órgão do Poder Judiciário com menor quantidade de processos e proporcionalmente a mais onerosa, faz ressurgirem críticas acirradas. Bem mais que o custo financeiro, o preço para o Estado Democrático de Direito é gigantesco. Afinal, não é um dos pilares da democracia que sejamos todos iguais perante a lei? Então, como se explica a prerrogativa de serem os integrantes das Forças Armadas julgados por outra justiça que não a comum, a qual todas e todos nos submetemos? Durante a ditadura, a competência da justiça militar foi estendida aos civis para a repressão de crimes contra a segurança nacional e instituições militares. A Constituição Federal de 88 limitou-se a restringir a competência aos crimes militares. Agora a pergunta que não quer calar: o que há de tão especial ou complexo e extraordinário num crime militar que impede a apreciação por um juiz comum que julga todos os demais crimes, inclusive os cometidos por médicos, advogados e outros profissionais? Ou extraordinários são os que os cometem? O fato é que a manutenção de uma justiça exclusiva está profundamente vinculada à contínua e cada vez mais intensa interferência dos militares na política. Quando dizemos sobre a ditadura militar lembrar para não esquecer, ou sobre o 8 de janeiro, anistia não, precisamos aliar o discurso à prática e rever o papel das Forças Armadas, promovendo, dentre outras transformações, a democratização da responsabilização criminal de seus integrantes. Só assim o controle pelas instituições civis será uma realidade. Um abraço a todas e todos. Valeu, Paula. Obrigado, companheira, por participar aqui do podcast. Fica o espaço aberto a gente voltar a falar desse assunto muito em breve. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, uma produção,
sobre responsabilidade da tendência petista, articulação de esquerda, com publicações todas as sextas-feiras. Se você nos acompanha, peço que siga o nosso programa no Spotify para receber notificações. Também ajude divulgando o link do nosso programa. A gente se reencontra aqui na próxima sexta-feira. Saudações petistas, muita luta e até mais.